Um assunto sempre muito debatido em rodas de discussões e mesas redondas de futebol é sobre os clubes que possuem título mundial. Existem aqueles que consideram uma competição específica como de caráter mundial, mesmo ela não recebendo essa oficialidade, como são os casos de Palmeiras e Fluminense, que se autoproclamam campeões do mundo por ter vencido as edições de 1951 e 52 da Copa Rio Internacional. Eu particularmente, e na minha modesta e relevante opinião, considero que esses títulos não são mundiais, e sim um título de caráter internacional que esses clubes podem ostentar em sua galeria de troféus. E tem ainda o Botafogo, que por ter vencido 3 edições do Triangular de Caracas lá na década de 60, também se acha no direito de dizer que foi campeão do mundo. E não podemos esquecer também do Bangu, que foi campeão invicto do International Soccer League de 1960 e que para seus torcedores também foi uma competição de caráter mundial. Bom, só que nessas discussões sempre utilizam como argumento que para um clube ser campeão do mundo, ele tem que primeiro ser campeão do seu continente e obter o direito de disputar o Mundial, o que antes de 1960 para clubes sul-americanos era impossível, já que a Copa Libertadores só passou a ser disputada a partir de 1960. Com o surgimento da Libertadores e com a Copa dos Campeões da Europa, a atual Champions League já sendo disputada desde 1955, e com a ampla dominância do Real Madrid, surgiu a ideia de confrontar o campeão da Europa contra o campeão sul-americano, além também da ideia de testar se o Real Madrid estava forte demais por conta de tamanha hegemonia na Europa. O vencedor seria proclamado campeão do mundo, embora essa competição fosse vista como egoísta por ser fechada apenas para 2 continentes. Até teve uma tentativa de incluir um representante da CONCACAF na disputa em 1968, com a ideia de fazer uma semifinal entre CONCACAF e CONMEBOL para definir quem enfrentaria o campeão europeu, só que a ideia acabou não indo para frente. Do nascimento da Copa Intercontinental em 1960 até 1979, o formato de disputa era de jogos de ida e volta, com cada participante mandando o jogo em seu continente, e quando acontecia do agregado terminar empatado, o regulamento previa um terceiro jogo desempate por não ter disputa de pênaltis no mesmo continente no qual foi disputado a segunda partida. Em 4 ocasiões, o jogo desempate teve de ser realizado para definir o campeão. Bom, pelos constantes casos de antijogo e violência protagonizada por sul-americanos, em especial times argentinos, a década de 70 da Copa Intercontinental foi a mais problemática para seus organizadores, com alguns campeões da Europa abrindo mão da disputa e indo em seu lugar o vice-campeão. Teve também algumas edições que acabaram canceladas por desacertos nas datas e também por receio do antijogo sul-americano. Em 1979, após mais uma vez ser desprezada por europeus, com o vice-campeão Malmo FF sendo o representante, chegou-se a cogitar que a Copa Intercontinental seria extinta no ano seguinte. Mas foi aí que, em 1980, a competição passou por uma reformulação que trouxe mais profissionalismo, atrativo financeiro, além da promessa de acabar com a intimidação e o antijogo por parte dos sul-americanos, com a Copa passando a ser disputada na Ásia, mais precisamente no Japão, e realizada em jogo único. Ainda assim, os europeus viam isso com desconfiança. Afinal, jogar no Japão não traria nenhum benefício para os clubes, mas sim atrapalhar o calendário, já que com os jogos disputados quase sempre em dezembro, era quando os clubes estavam em meio à temporada europeia. Com o termo de obrigatoriedade imposto pela UEFA, não aconteceram mais desistências dos campeões da Champions League, e de 1980 até a extinção da Copa em 2004, todos os campeões continentais das duas regiões estiveram presentes, com exceção de 1993, que ao invés do campeão europeu Olympique de Marseille disputá-la, foi em seu lugar o vice-campeão Milan. E isso foi por conta do Olympique ter se envolvido em escândalos de manipulação de resultados no campeonato francês, recebendo assim uma punição da UEFA. Durante esses mais de 20 anos, a organização continuou sendo da CONMEBOL, UEFA e também com chancela e autorização da FIFA. E o principal patrocinador foi a Toyota, uma das maiores montadoras de automóveis da Ásia e do mundo. O jogador eleito o melhor da final, inclusive ganhava de presente um carro da montadora. Anteriormente, o campeão do Interclubes recebia apenas uma taça, muito bonita por sinal, com uma bola em seu topo e no pedestal com os mapas dos continentes estampados, mas com a entrada da Toyota como patrocinadora master em 1980, uma outra taça criada pela empresa também passou a ser entregue de brinde para os clubes. A taça principal que configura os clubes como campeões do mundo é e sempre foi a Taça Dourada. Bom, mas aí vai o questionamento. Por que sempre credenciam os clubes que venceram a Copa Intercontinental ou Mundial Interclubes como campeões da Copa Toyota, que Copa Toyota não é mundial, que Intercontinental não é mundial, desdenhando até mesmo do bicampeonato do Santos na década de 60, quando nem se pensava que a Toyota seria uma das patrocinadoras? Tudo isso não passa de desconhecimento e assuntos clubistas, já que a competição desde o seu surgimento teve peso mundial para seus participantes e organizadores.
O fato da Toyota ter começado a patrocinar o Mundial em 1980 não é motivo para que o torneio tenha passado a ser amistoso e organizado exclusivamente pela montadora, já que sua responsabilidade era apenas entregar a premiação e dar nome à Copa. Exemplos não faltam para explicar de uma vez por todas que o nome Copa Toyota era apenas pelo fato da montadora ser a patrocinadora, e podemos citar o exemplo da Libertadores, que durante mais de 10 anos teve a Toyota como principal patrocinadora, tanto é que as edições durante esse período recebeu o nome de Copa Toyota Libertadores. Será que essas Libertadores não valeram de nada e não passaram de Copas Jeeps amistosas? Teve também o Banco Santander dando nome e patrocinando a competição, a empresa de pneus Bridgestone e por aí vai. Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, quando patrocinado por algumas empresas, também teve seu nome modificado, tal como Brasileirão Açaí, Brasileirão Chevrolet e etc. E até o Mundial de Clubes da FIFA, organizado de forma ininterrupta desde 2005, também recebeu nomes de patrocinadores, inclusive o da Toyota, com a competição também sendo chamada de Copa Toyota em algumas edições. Será que essa galera que desqualifica o antigo Mundial Interclubes, chamando de Copa Jeep, que Toyota não é mundial, que não passava de um amistoso, consegue no mínimo interpretar tudo isso que foi explicado nesse vídeo? Bom, fica o questionamento. Agora, se ainda assim continuarem batendo na tecla, é porque não devem definitivamente serem levados a sério. Antes de me despedir, ainda deixo destacado que em 2017, após uma reunião no Conselho da FIFA, a Copa Intercontinental, ou Copa Toyota como queiram chamar, foi definitivamente oficializada como título mundial desde 1960. Paz e passar bem.